Olá, então vamos para a nossa segunda aula. Vamos dar complemento ao que a gente estava conversando. O assunto a seguir se chama Funções da Literatura. Nós vamos estudar como a literatura se relaciona, qual o intuito que a literatura tem em nossas vidas e na sua forma de construção. Uma das primeiras funções é a função político-social, que ela tem o intuito de realizar críticas sociais e políticas. A obra literária pode ter como função a apresentação de um retrato da realidade de modo a descrever, criticar, ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade. Quando isso ocorre, dizemos que a literatura ela é engajada. As questões sociopolíticas retratadas podem ser diversas, como racismo, a seca, corrupção, a pobreza, o autoritarismo político, entre outros elementos. Uma obra que mostra esse retrato político-social é a obra intitulada por Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ela mostra a Guerra de Canudos, liderada por um grande líder, Antônio Conselheiro, que vai defender a população baiana das investidas do exército brasileiro. É uma luta pela liberdade, é uma luta pelo direito do povo. Existem outras obras, como também no realismo, na literatura realista, ela vai mostrar esse aspecto social, como se relaciona a família dentro da sociedade burguesa. No naturalismo, ele vai mostrar como a sociedade se comporta naquela época, tá certo? Então, uma segunda função é a função cartática. Ela tem o intuito de liberar emoções e sentimentos. É a função psicológica que a gente conversou. Uma obra tem função cartática quando ela é capaz de provocar no leitor uma espécie de explosão de sentimento, fazendo aflorar do nosso interior sensações que podem ser de qualquer tipo, como tristeza, alegria, raiva, realização. Nesse caso, o texto literário consegue de fato mexer profundamente com o seu leitor, gerando choro, sorriso, ansiedade e calafrios. Função estética. A função estética tem o intuito de gerar admiração pelo belo. Quando um texto literário tem essa função como predominante, o que se percebe é que seu principal objetivo é gerar admiração do seu leitor devido à sua perfeição artística, ou seja, perceber e valorizar a beleza da obra. O que está em questão aqui é o como a obra é construída, como ela é feita, e a admiração e a forma para construí-la. Esse aspecto do belo na literatura pode estar ligado ao jogo de palavras e imagens criados pelo autor, pela perfeição da escrita, pela capacidade criativa e única. Quarta função, função cognitiva. Tem o intuito de transmitir conhecimento. É uma função primordial de todo tipo de produção de escrita. É, sem dúvida, a capacidade de transmitir informações e com a literatura não seria diferente. A função cognitiva é a função do aprendizado, é a função que faz com que a gente conheça novos lugares sem sair da poltrona, sem sair do lugar onde estamos lendo um livro. Nos textos literários que têm função cognitiva, o objetivo é também transmitir conhecimento ao leitor, por exemplo, períodos da história, sentimentos variados, situações humanas diversas, características culturais. Então, nós somos apresentados a um novo mundo, a um novo universo, a um novo local, de forma que vai fazer com que a gente conheça esses novos locais. Além disso, isso que estamos fazendo agora, a aula, é uma das funções da literatura, função cognitiva, que é transmitir conhecimento. 5. Função lúdica. Tem o intuito de entreter, relaxar e envolver o leitor. A literatura pode ter também a função de simplesmente entreter o leitor, ou seja, dividir
divertir e proporcionar algum tipo de prazer, como relaxamento e diversão. Quem gosta de ler gibis, mangás, tem muito desse intuito, apenas a diversão da leitura. Livros de piadas, livros de comédia, também é a diversão o que a gente tem, a função lúdica que a literatura tem. Essa é a função mais básica da literatura, pois na realidade o leitor sempre está em busca de textos literários que possam envolvê-lo, ou seja, prendê-lo, fazer com que ele consiga passar o tempo. Vamos ver um exercício que eu separei para vocês sobre o que a gente estudou até agora. Vamos lá. Nós temos aí uma questão que é de VOF. Ele pede para que você marque VOF na questão, certo? Verdadeiro ou falso. A noção de belo pode ser representada por uma série de conceitos, de acordo com a noção da cultura de cada um. É correto dizer isso? Sim. O belo, necessariamente, não está ligado a bonito ou feio, mas sim a uma arte que está por completa feita, alcançou a perfeição, alcançou o intuito a que ela queria alcançar. A função cartática, ou seja, a função psicológica da literatura, tem a ver com o conceito de belo? Não. O que tem o conceito de belo é a função estética. É o que faz com que a gente observe a estrutura. A função cartática, psicológica, faz com que a gente tenha emoções sobre o texto literário. C. A função lúdica da literatura tem a ver com deleite e a diversão. Sim, a gente falou agora há pouco. Foi uma das últimas funções estudadas. Pode-se afirmar que tudo aquilo que se escreve é literatura? Não. Aí está no texto literário e texto não literário. Jornal, matéria científica, nada disso é literatura. São outros tipos de textos. Textos literários têm o intuito de gerar emoção, gerar sensações. São romances, poesias, crônicas, textos dramáticos. Isso é literatura. Não vai ser todo tipo de texto que vai ser considerado literatura. Vamos para a segunda questão. Relacione as funções da literatura com seus objetivos. Nós temos aí a lúdica, estética, política, social, cognitiva e cartática. Qual dessas funções dá vazão de sentimento? A função cartática. Apreciação do belo, a função estética. Retrato da realidade, a função política e social. Entretenimento, função lúdica. E, por fim, conhecimento, a função cognitiva. Para a gente fechar, vamos dar seguimento na nossa aula e vamos falar sobre gêneros literários, tá certo? Gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. Eles se dividem em 3 gêneros e 3 categorias. Gênero épico e narrativo. Este gênero ocupa o mesmo espaço, porém ele é dividido por se tratar o gênero épico da literatura feita na antiguidade, no tempo em que a Grécia produzia muitos textos literários contando feitos heróicos de seus heróis, de seus soldados. O gênero narrativo já é um gênero mais contemporâneo, um gênero mais moderno. Temos também o gênero lírico, que está para a poesia. Vamos ver o soneto que no texto, na poesia lida anteriormente, o soneto de fidelidade, a gente vai ver que se encaixa. E o gênero dramático,
que é para a dramatização, para a encenação. Mas, professor, qual a necessidade de eu estudar, de eu saber gêneros literários? Vocês gostam de assistir filmes, não é isso? Qual a necessidade de saber que tipo de filme você vai assistir? É a mesma pergunta. Quem gosta de terror vai assistir terror. Quem gosta de ação vai assistir ação. Quem gosta de romance vai assistir romance. Quem não gosta vai evitar. Então, a gente precisa saber e entender os gêneros literários também. Vamos lá. Gênero épico narrativo. No gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador responsável por contar uma história, na qual os personagens atuam em um ou determinado espaço e tempo. Pertencem a esse gênero as seguintes modalidades: épico, fábula, epopeia, novela, conto, crônica, ensaio, romance. O romance é uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos. Possui personagens variadas, em torno das quais acontece a história principal, e também histórias paralelas a essa. Pode apresentar espaço e tempo variado. Já a novela é um módulo mais compilado do romance e também mais dinâmico, é dividida em episódios, são contínuos e não tem interrupções. Alguns de vocês podem perguntar, professor, a novela, o estilo de escrita, é o que hoje a gente assiste? O que hoje a gente assiste nas televisões, ela está mais aproximada do gênero romance. Por quê? Porque nós vamos ter histórias paralelas acontecendo, espaços variados. Então, nós não temos algo mais dinâmico, algo mais rápido, breve. Antigamente, nas produções, existia esse modo. O gênero novela ela está mais para a forma escrita, onde havia a produção e a impressão e a comercialização através de jornais. Então ele tinha que ser mais breve. Cada capítulo ele tinha que ser mais rápido, mais dinâmico, que era para que ele tinha o intuito de entreter o leitor. Se fosse algo mais extenso, acabaria sendo cansativo e não as pessoas não conseguiriam terminar de ler em um dia e não caberia em uma parte da coluna de um jornal. Então, hoje podemos dizer que as novelas que são transmitidas lembram muito mais ao romance do que ao próprio gênero novela. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens. Eu li para vocês um ou dois contos na sala de aula. Então, o conto ele conta apenas um momento, uma situação, que podemos encontrar um livro de contos que vão contar várias e várias histórias, mas cada capítulo é uma circunstância, um momento, uma situação. Já a crônica é uma narrativa breve que tem por objetivo comentar algo do cotidiano. É um relato pessoal do autor sobre determinado fato do dia a dia. As crônicas ela vai ter um texto âncora, que o que é o texto âncora? É a situação, o que aconteceu, o ocorrido. E a partir deste acontecido, o escritor ele vai falar sobre o que foi que aconteceu. Então, pessoal, vamos falar sobre o gênero lírico. Os textos do gênero lírico, que eles expressam sentimentos e emoções, são permeados pela função poética da linguagem. Neles, há a predominância do pronome e verbos na primeira pessoa, além da exploração da musicalidade das palavras. O personagem, dentro do gênero lírico, vai ser chamado de eu lírico. E não confundam. O eu lírico, ele não é o escritor, não é o poeta. O poeta é quem cria a obra. O eu lírico é o personagem da obra. Então, não quer dizer que o personagem é o próprio poeta, porque um poeta ele tem o poder de construir personagens, construir pessoas
e criar sensações para elas, tá certo? Estão entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema a elegia, a ode, a ecogla, o soneto. O soneto é o estilo de literatura, o estilo de gênero lírico que a gente leu na aula anterior, no vídeo anterior. É uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 são tercetos, conjunto de 3 versos. Temos a elegia, que vem do grego e significa canto triste, que é uma poesia lírica que expressa sentimentos tristes ou de morte. Um exemplo frequente é o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. O Idílio e a Ecogla são poemas breves com temática pastoril. A Ecogla, na maioria das vezes, apresenta diálogos. A gente vai ver o Idílio e a Ecogla lá no Trovadorismo. Vocês estudarão nas próximas aulas comigo. Nós vamos ter os cantos de amor, os cantos de amizade, as cantigas de sátira. Então, e nós vamos ver que eles faziam cantos breves, eram musicalizados, muitas vezes acompanhados por harpas, e apresentavam um diálogo entre a moça e o rapaz. Temos o epitalâmio. Na literatura grega, é um poema de homenagem aos noivos no momento do casamento. Logo, é uma exaltação às núpcias de alguém. Ode ou hino derivam do grego e significam canto. Ode é uma poesia que exalta algo e hino que glorifica a pátria. Sobre a ode e o hino, nós vamos ter na Bíblia alguns livros, que é o livro de Salmos e o Cântico dos Cânticos. Nós vamos ter um hino de exaltação e de glorificação, tá certo? Na sátira, é a poesia que ridiculariza os defeitos humanos ou determinadas situações. Gênero dramático. Ele foi feito para a teatralização, a ação. De acordo com a definição de Aristóteles em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para representação e aprendem a obra literária em verso ou prosa, possível de encenação teatral. A voz narrativa está entregue às personagens, atores que cantam uma história, que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Então, pertencem a esse gênero o alta comédia, a tragédia, a tragicomédia, a farsa. A tragédia é a representação de um fato trágico que causa catarse a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência. Mas a catarse não está ligada apenas à audiência, ao telespectador, a quem assiste. Está ligada também à personagem. Na tragédia, a gente pode encontrar personagens que se transformam, que encontram a sua purificação, o seu alívio, através de alguma situação. A comédia é a representação de um fato cômico que causa riso. Tragicomédia é a mistura de elementos da tragédia e da comédia. Então, mistura elementos trágicos e cômicos. A farsa é uma peça teatral de caráter puramente caricatural, de crítica à sociedade, porém, sem preocupação de questionamentos de valores. É um tipo de texto que vai estar livre. E por muitas vezes a farsa ela vai dialogar com o telespectador, com o público presente. Então, ela vai fazer esse diálogo com as pessoas que estão no público assistindo. O auto envolve peças cujo assunto vai do religioso ao profano, do sério ao cômico. Um bom exemplo nós temos do nordestino Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Acredito que muitos de vocês assistiram. Ele tem o religioso, que mistura a arte sacra, o padre, a religião católica, mas do mesmo modo ele envolve assuntos que faz com que a igreja perca um pouco o seu valor. Ele faz uma sátira, uma crítica
a esta igreja. Já quando a gente fala do sério ao cômico, nós temos uma temática que é a fome, mas ela é sempre tratada com muito humor, que faz com que gere o riso. Então, isto é o alto. É a mistura dos elementos religioso e profano e algo sério, um assunto sério, que traz o riso. Sobre isso que a gente acabou de falar, vamos ver um exercício sobre gêneros literários. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero épico, lírico, narrativo, poético ou dramático. Conto, crônica e romance pertencem ao gênero narrativo. Segunda questão. São características do gênero narrativo. Eu quero saber qual a resposta correta. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Não, o eu que se expressa, nós estamos falando sobre o gênero lírico, que existe o eu lírico, que é a pessoa, o personagem dentro da poesia, que vai colocar para fora suas sensações e sentimentos. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Está correto dizer isso? Não. Isso pertence ao gênero lírico. Tá certo, gente? Letra C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax, e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Sim, está corretíssimo. E é sobre isso o que a gente começa a falar agora. Vamos dar sequência em nossa aula. A estrutura do enredo. Nós temos a situação inicial, que é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. O estabelecimento de um conflito, que é um acontecimento que é algo responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, algo vai ter que acontecer na história para que ela tenha uma continuação. O desenvolvimento, ao longo desta sessão, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Então, é tudo o que vai acontecendo depois que aconteceu algo durante a história. Então, vamos pensar num tema de investigação policial. Nós temos a situação inicial, que vai mostrar algo que aconteceu, vamos dizer, um assassinato. O estabelecimento de um conflito é a necessidade de quem estava envolvido fugir, investigar, tentar solucionar algo. O desenvolvimento é tudo o que acontece durante este momento. Até que a gente chega ao clímax, que é o ponto alto da história. Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária, que exige uma decisão ou desfeito. Então, dentro desse conflito, desse confronto, é onde vai haver a solução ou não de um determinado caso. E depois vem o desfecho, que é a finalização. É a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito que foi iniciado. E se você acha difícil entender o conceito e as diferenças, basta pensar no enredo de um filme, ou de uma novela, ou de uma série que vocês conhecem. Apenas como exemplo, pense na seguinte possibilidade. Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Essa é a situação inicial. É o que mostra o início de um filme.
Um dia, ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Nós temos agora um conflito. O conflito é onde vai fazer a história tomar um rumo. Então, ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação para ele. Então, esse é o desenvolvimento. É toda a produção que vai fazer com que a história aconteça. Por fim, seguidamente, vamos ter um confronto, que é entre o verdadeiro vilão e este rapaz, o namorado da moça. Então, é um encontro eletrizante, que é o clímax. Faz com que todos criem expectativas para este momento. É o momento em que todos estão esperando acontecer. E, por fim, o rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. É o desfecho. A namorada não foi morta, apenas foi sequestrada e estava em cativeiro, e o rapaz conseguiu libertá-la e provar sua inocência. A gente precisa também entender os tipos de narradores que existem. Nós temos aí primeiro o narrador personagem, que é o narrador que participa da história, e por isso o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou plural, o eu ou nós. O narrador observador. Também existe a possibilidade de o narrador não participar da história. Ele observa a situação de fora, apenas ele fica olhando, e faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, nós, ele, ela, eles, elas. Tá certo? Então, o narrador observador ele só consegue observar e saber o que vai acontecendo no decorrer da história. Ele não conhece o futuro, não conhece o passado, não sabe o que o personagem pensa e nem o que ele vai fazer. Assim como o leitor, o narrador observador, ele vai acompanhando a história no decorrer dela. Narrador onisciente, ele é como um deus. Ele conhece, ele sabe tudo, todos os fatos. Mesmo que não participe da história, ele conhece tudo. Ele vai ter a sua compreensão. Ele costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e os sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. Também vamos precisar conhecer alguns tipos de personagens, como personagens planos, que são aqueles que apresentam atitudes e pensamentos previsíveis. Ao longo da história não sofrem grandes mudanças, sejam elas físicas ou psicológicas. Os personagens planos, eles vão sempre seguir o mesmo padrão do início ao fim. Já o personagem esférico, normalmente, suas atitudes são previsíveis, porém, alguns casos podem surpreender o leitor. Eles sofrem ao longo da narrativa modificações físicas e relevantes transformações psicológicas. Eles modificam ao longo da história. Já os personagens tipos são aqueles personagens típicos do interior, de uma determinada região. Então, ele vai ocupar um preceito social, um preceito geológico. Então, são personagens que apresentam características típicas, sejam elas sociais, morais, econômicas, entre outras. Suas atitudes, pensamentos, falas demonstram não somente suas características individuais, mas de um grupo social específico. Burguesia, aristocracia, proletariado, entre outros. Além disso, nós vamos ter o protagonista. É o personagem principal da ópera, em torno da qual a história é desenvolvida. É um herói ou anti-herói, e em alguns casos pode existir um ou mais personagens desse tipo. O coprotagonista é o segundo personagem mais importante na obra. Possui uma relação próxima com o protagonista e o auxilia na busca de seus objetivos. Em alguns casos, também pode haver mais de um. É o caso de Batman e Robin. Nós vamos ter um protagonista e um co-protagonista. O antagonista é quem se contrapõe ao protagonista, mas nem sempre está presente nas narrativas. Geralmente é o vilão da história e pode não ser apenas uma pessoa, mas algo que dificulta os objetivos do protagonista
como objeto, monstros, espírito, instituição, entre outros. Seguindo o exemplo de Batman e Robin, nós temos o Coringa, que é o antagonista da história, é o vilão, certo? E sempre vão existir situações que o antagonista ele proporciona para que dificulte o trabalho dos heróis, que aí vai ser o oponente. O oponente é o auxiliar do vilão, que pode ser uma ou mais pessoas. O oponente é o parceiro do antagonista, em uma relação similar à existente entre o protagonista e o co-protagonista. Pode ser um amigo, parente ou funcionário do antagonista principal. Agora vamos entender o restante das relações. Coadjuvante é um personagem que auxilia no desenvolvimento da trama, exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a história principal. A quantidade de sua aparição e sua importância pode variar conforme o enredo. Nós vamos ter o comandante da polícia. O comandante da polícia aparece em momentos que são necessárias aparições dele para que a trama possa acontecer, para que a trama tenha um segmento. Assim também como o assistente do Batman. É ele quem vai direcionar onde está acontecendo os crimes, onde os crimes acontecem. É ele que vai direcionar os caminhos para o Batman. O coadjuvante é importante para a trama, para dar um direcionamento para como a ação vai acontecer. Já o figurante não tem importância alguma. O figurante não é fundamental para o enredo principal e tem apenas o objetivo de ilustrar o ambiente. Vamos pensar, o Batman está caminhando por uma rua, ele está caminhando, e aí nós temos várias pessoas que ficam cruzando o seu caminho, não atrapalham, não atacam, não fazem nada. Esses são os figurantes, apenas compõem o cenário. Então, pessoal, como a gente estava falando sobre tipos de heróis, a gente falou sobre o Batman, sobre Robin, é importante a gente agora falar e conhecer e saber como o herói aparece na trama. Às vezes, conhecido como heróis românticos, os heróis clássicos, são pessoas comuns que têm um grande talento. Eles geralmente possuem um atributo, qualidade que os distinguem das pessoas comuns, tornando-os um herói. É importante lembrar que os heróis clássicos são iguais em seu mundo, mas possuem um dom que os outros não possuem. Não confundam o herói clássico com o super-herói. O super-herói é um ser que tem superpoderes e faz super coisas. O herói clássico tem alguma forma em comum, tem algum talento em comum e ajuda o mundo de alguma forma na sua relação. O herói de Everyman é o herói moderno. Na literatura, o termo Everyman passou a significar um indivíduo comum com o qual o público ou o leitor se identificam facilmente. Além disso, o herói comum não tem habilidades ou atributos pendentes. Um herói comum é jogado em circunstâncias extraordinárias, onde devem agir com qualidades heróicas. Além disso, eles têm um bom julgamento moral e mostram altruísmo diante da adversidade. O herói moderno é uma pessoa comum que consegue reagir de acordo com as situações. O anti-herói. Os anti-heróis começam com traços que são muito incomuns ou impróprios para o herói. Quem assistiu Deadpool pode considerá-lo como um anti-herói. Não tem nenhum traço de uma pessoa que segue as normas da sociedade, entre outros elementos. Eles exibem qualidades que estão mais de acordo com as características de um vilão, com traços como presunção,
imoralidade, rebelião e desonestidade. Eles não são vistos com admiração. Como muitos dos outros heróis, os anti-heróis começam como pessoas comuns, que são controversas e inerentemente boas ao mesmo tempo. O anti-herói, por definição, é um personagem central que não possui atributos heróicos convencionais. Esses personagens podem variar de uma pessoa boa com um vício não atraente para um mentor do crime que tem um coração de ouro. Então, é aquilo que a gente já viu em alguns anti-heróis. Eles são pessoas que salvam o mundo, mas também levam muita devastação. Atrapalham outros elementos, outras coisas, outras situações. A gente precisa conhecer o espaço. O espaço ele vai ser dividido entre espaço físico e o espaço psicológico. O espaço é um elemento muito importante para a narrativa, justamente por construir, de fato, a história. Através dele, podemos sugerir características para os personagens e compreender ou inferir situações sociais. O espaço também serve para construir um plano de fundo e para a história acontecer. Em muitas narrativas, o espaço pode ser dividido entre real e psicológico, assim como acontece com o elemento tempo. O espaço real é onde os personagens, de fato, vivem a história. Estão presentes nele no momento em que os fatos acontecem. Já o espaço psicológico pode ser o espaço na memória do personagem, nas lembranças de determinado período ou fato passado. Então, é quando o espaço psicológico é quando ele relembra. O espaço físico é o espaço real, onde os personagens estão praticando as suas ações. Já o tempo, assim como o espaço, ele vai ter um tempo cronológico e um tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo real. É o tempo da natureza, que está dividido em dias, semanas, estações do ano. É o tempo marcado pelo relógio. Esse tempo é denominado como tempo externo, justamente por estar à parte, estar por fora do personagem e por ser externo a ele. E também é conhecido como tempo histórico. Lembre-se sempre de que o tempo cronológico é igual para todos. Todos os personagens vivem no mesmo momento. Nós os chamamos de tempo social ou coletivo. A marcação de tempo cronológico não precisa necessariamente aparecer como horas ou dias da semana. Ele pode ser também marcado por períodos do dia, manhã, tarde, ou do ano, Natal, Carnaval, que indicam sempre um tempo determinado, um tempo específico. Já o tempo psicológico é o tempo individual, é o tempo que está dentro do personagem. Ao contrário do cronológico, não é igual para todos. Cada pessoa tem seu próprio tempo. Sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem de tempo. É um tempo interno. Ele é marcado na narrativa através de memórias e lembranças de um personagem, aparecendo como uma digressão ou um flashback. É um retorno ao passado. O tempo psicológico é visto como um fluxo de consciência, uma imaginação, sonho ou um devaneio por parte do personagem. Então, pessoal, por hoje é só. Encerramos aqui a nossa aula. Peguem a prova, peguem as avaliações de vocês, respondam tudo, não deixem nada em branco, tá certo? E outra coisa, não peguem respostas do coleguinha, porque respostas que estiverem iguais, ou que foi percebida o plágio, todas duas serão anuladas, tá certo? Então, não cometam este erro. Um forte abraço e bons estudos.